Bom, boa tarde, né, pelo segundo dia. Meu nome é Gilberto e eu sou professor, né, de geografia em São Paulo. Hoje em dia eu só trabalho num colégio particular de São Paulo, mas já percorri dos mais diferentes caminhos, tanto em ONGs, movimentos sociais, cursinho, pegando do 7º ano até o EJA. E esse trabalho ele é uma ideia de compartilhar e pensar o uso do cinema na sala de aula. Ele traz muito do que foi a discussão de ontem, né, que a gente falou muito sobre isso. E aí eu trouxe duas experiências que eu vivi, né, em cima do cinema e as reflexões que eu estou levando para a sala de aula, incorporando a geografia e ao currículo de geografia. E aí, para começar, né, da onde que veio a inspiração, a primeira coisa, por que falar de cinema em sala de aula? Né? A Gabriela tinha falado ontem daquele uso tradicional, né? O cinema para ilustrar, o cinema como uma verdade, ou para lazer, ou passar o tempo na escola. E eu sempre tenho tentado fugir um pouco disso. E qual é a importância quando a gente vive na sala de aula uma crise que é geral? É a crise da geografia, é a crise da escola, é a crise econômica, é a crise política. Me vem muito uma fala do Milton Santos, de 2001, em que ele vai dizer o seguinte: o período atual ele escapa da característica, ele está falando aqui daquela característica de uma fase de estabilidade, você tem um período de crise, reorganiza os atores do jogo para um novo momento de estabilidade. Ele refletindo sobre o processo de globalização ou globalitarismo, né, que a gente vive, ele vai dizer o seguinte: o período atual escapa a essa característica porque ele é, ao mesmo tempo, um período e uma crise. Isto é, a presente fração do tempo histórico constitui uma verdadeira superposição entre período e crise, revelando características de ambas situações. Né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que parece que a gente está numa ansiedade, vivendo uma tensão, vivendo uma pressão, uma instabilidade o tempo todo. Né? A identidade está sendo sempre questionada, nós estamos sendo sempre questionados. Mas, ao mesmo tempo, as fraturas, né, do cotidiano permitem inovar, permitem resistir, também numa velocidade, numa dinâmica muito mais ágil. E o cinema ele vem dentro disso. Eu não vou exibir o filme, porque senão gastaria mais da metade da apresentação para falar dos dois filmes, e depois eu volto aqui para comentar. Então, o primeiro filme ele foi uma experiência vivida pelo Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. Esse, em particular, que eu usei para análise do trabalho, foi na Escola Estadual Ascendino Reis, no bairro do Tatuapé. Posicionar e localizar um pouco vocês. O Instituto Criar ele é uma ONG ligada ao Luciano Huck, embora quem administre isso, quem cuide no dia a dia disso, seja a mãe dele, a Marta Grosstein, que é professora da arquitetura da USP. Tá? A família dele é uma família tradicional de São Paulo. E qual que era o foco do Luciano Huck nesse projeto? Formar gente para o audiovisual. Né? Então, ele percebia que faltava gente para trabalhar, técnico, o cara que vai segurar o cabo, o cara que vai operar a câmera, o ajudante de maquiagem, de cabeleireiro, e por aí, edição, e por aí vai. E aí ele resolveu juntar, conseguiu a facilidade, a influência que tem a família dele, conseguiu os mais diferentes financiamentos, e eu despenquei aqui. Né? O objetivo, num primeiro momento, era para trabalhar com a formação e a consciência social daqueles alunos. Eram alunos de periferia, embora o instituto ele fique no centro da cidade de São Paulo, no bairro do Bom Retiro. A maioria deles já eram participantes de movimentos sociais, dos mais diferentes. Né? E aí, num determinado momento e discutia também projeto de vida, tal, num determinado momento do trabalho, o Instituto Criar ele fez uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no projeto Escola da Família, né, que abre as escolas aos fins de semana, uma série de polêmicas em torno disso. Né? Mas o que era? O governo, a Secretaria do Estado, injetou dinheiro no Instituto para que ele montasse uma equipe e uma metodologia para trabalhar com cinema em sala de aula. E eu trabalhei um dos pilotos, esse aqui não fui eu quem coordenou, foi uma outra colega lá da área de figurino, mas eu usei porque a metodologia mesma me permite a gente desenvolver a história aqui. Tá? Só para vocês terem ideia do que é a base metodológica disso, eles trabalham com o diretor, o coordenador, com educomunicação. E aí ele baseava a metodologia em 4 vertentes conceituais, abre aspas, tá? Eu estou pegando do documento original que baseou esse trabalho.
4 vertentes conceituais que, em nosso entender, dialogam e se complementam. A experiência estética, que é a base bibliográfica, é o John Dewey, de 1938, a proposta triangular, de Ana May Barbosa, de 1987, construtivismo, aí numa linha piagetiana, e os 4 pilares da educação, do Jacques Delors. Eram encontros que eram feitos aos fins de semana com alunos do ensino médio e, ao final, eles tinham que produzir um vídeo. Qual que é a metodologia? Primeiro, parte da sensação do aluno perante as diferentes etapas e técnicas do audiovisual. Então, vamos trabalhar enquadramento. Você não falava nada de enquadramento. Dava uma câmera na mão do aluno e falava, você tem que fotografar o que você vê no dia a dia, né? Um detalhe e um plano geral. A partir disso, se falava, se trazia as imagens aqui, se discutiam as impressões que se tinham dessa imagem, para daí teorizar, colocar novos elementos. Luz, a mesma coisa, né? Vamos trabalhar um exercício com luz com uma vela. Vocês vão tirar uma foto com uma vela, vocês vão tirar foto ao ar livre e ver o resultado que sai de um mesmo objeto nessas 2 posições. Voltava, trabalhava a foto, trabalhava as sensações, e aí depois, por exemplo, discutia um filme ou pegava um trecho de cinema no ar, para discutir, por exemplo, onde a luz ela é fundamental para a construção da narrativa, né? E aí ia todas as etapas até chegar na edição, e os alunos passavam, inclusive, pelo roteiro, pelo storyboard, enfim, pelos detalhes ali do procedimento e da cadeia produtiva do cinema que a gente passava. Tá? Eu vou falar para vocês um pouco o que foi esse vídeo e que estão esses fragmentos de imagem feitos. Outra coisa, o Tatuapé, para quem não conhece, ele é um bairro da Zona Leste de São Paulo, mas é um bairro predominantemente de classe média. Tá? Classe média, algumas coisas ali de classe média alta. Você pega as escolas públicas da Zona Leste de São Paulo, boa parte das que têm mais referência estão na Zona Leste. Então, o público dessa escola estadual não é o público do fundo da Zona Leste, da periferia, da marginalidade. Não. É um público de classe média baixa, né, que colocou os filhos ali na escola pública. Tá? Cadê? Aqui, ó. Se vocês me dão licença de ler a narrativa do filme. Uma música frenética acompanha a abertura da tela para o pátio da escola. Essa é a primeira imagem. A câmera se desloca de uma árvore para um grupo de meninas girando em ritmo cada vez mais alucinado e termina com a saída delas, abandonando objetos do pátio à cena. Corte. O ambiente muda para o espaço privado, com destaque para piscinas e carros, enquanto as meninas leem um convite. Corta. Um fundo preto contrasta com uma mesa branca e detalhes coloridos, onde as meninas se encontram. É a segunda cena que está fotografada ali. O ambiente é neutro. Corta. No pátio de um condomínio, uma delas caminha grávida. Corte. Ainda em um ambiente escuro, outra personagem acende um cigarro de maconha e cheira cocaína. Corte. Na biblioteca da escola, a terceira personagem se envolve com livros e é mostrada na formatura. A cena mais longa. Corte. Em uma igreja, a quarta personagem é apresentada como religiosa. Corte. A tela volta-se para o ambiente neutro, esse intermediário. As meninas se envolvem em um laço vermelho. Plano conjunto de suas cabeças em contato em plongé e contra-plongé. Congela a imagem e o vídeo finaliza. Tá? Isso é uma produção, elas que elaboraram todo o roteiro ali. O que eu pensei? O segundo vídeo ele foi uma experiência que eu fiz numa eletiva, já num colégio particular de classe média, alguns alunos de classe média alta, na Zona Sul de São Paulo. O que é? Você pode passar para o segundo slide, por favor, Cláudio? Eu me apropriei dessa metodologia, levei para esse universo e me chamou a atenção desses 2 vídeos por conta do quê? Das semelhanças, apesar de um ser de escola pública, outro ser particular, um está ligado a uma classe baixa, né, e o outro a uma classe média, com alguns elementos aí de classe alta, mas algumas coisas são coincidentes. Os 2 grupos eram de mulheres, e a maneira como se lida numa cidade como São Paulo em relação ao espaço, dentro desse universo de classe média. O que eu trago aqui para pensar, né, que a gente estava falando em crise, né, parte do que a gente vive, da crise política, da crise econômica, ela se deve também a uma dificuldade que acho que nossas lideranças políticas e nós mesmos estamos tendo de lidar com um país que mudou, né, de um país em que construiu uma classe média
ou colocou a população ali, boa parte dela, numa classe média, mas que fez essa inserção a partir do consumo. Né? Não se trabalhou, se investiu muito pouco. Acho que as discussões de currículo que a gente está tendo, elas mostram um pouco disso, né? do quanto se trabalhou a inserção na universidade particular pelo financiamento, não que não tenha TEI, eu comento sobre isso, mas também não se desenvolveu, não se incentivou uma visão crítica da escola e da educação. Então, voltando aqui, o Colégio Santa Maria ele tem 70 anos em São Paulo, na zona sul de São Paulo, é ligado à Igreja Católica, só que ele é de uma vertente da Igreja Católica progressista. Tá? Então, eles têm, as irmãs daqui, elas têm uma ligação muito próxima, uma formação dentro da teologia da libertação, e o colégio tem uma série de atividades sociais vinculadas ao colégio, militância junto a refugiados, a pessoas de rua e por aí vai, e elas sempre procuram trazer para o universo desses alunos essas discussões com esses públicos. E aí, vocês me dão licença, eu vou narrar um pouco do que foi esse vídeo. Rapidamente. Ao som de Dance With Myself, Thaís entra na sala de aula em câmera subjetiva. Corte. Inicia-se o diálogo no pátio do colégio entre Thaís e a colega popular que a convida para uma festa. Corte. Em um ambiente à meia luz, ao som de Clash, a câmera em plongé mostra jovens alegres e vidrados em um sofá. Ela chega à festa. No sofá, um colega da escola, que nunca havia percebido, lhe oferece umas pastilhas para relaxar. É a segunda cena. O espectador é colocado como espelho frente à personagem principal, apresentada em plano médio horizontal. Corta. Acompanhado pelo ritmo de Lucy in the Sky with Diamonds e câmera lenta, ela entra em transe e se entrega à festa. Corte. Thaís acorda em seu quarto com dor de cabeça. Corte. No pátio do colégio, a colega popular a chama para compartilhar pastilhas com as amigas. No quintal da casa, com o muro em destaque ao fundo, o transe é coletivo. E ao ritmo de Girls Just Wanna Have Fun, corta. Embaladas pelo balanço do parque do colégio, a amiga popular conta que Marcelo, o amigo da festa, morreu no dia anterior de overdose. Thaís pede mais pastilhas e a amiga nega. As duas discutem e surge uma nova personagem masculina, que é o alter ego da personagem principal, incentivando-a a lutar pela droga, a buscar mais droga. Thaís é abandonada pela amiga e a câmera em plongé a mostra rastejando-se no chão em busca de pastilhas. Corte. A personagem principal segue para casa e Marcelo começa a aparecer em silêncio em todos os ambientes. No quarto, os dois travam um diálogo sobre a solidão. Thaís questiona a realidade de seu alter ego e este, de forma sarcástica, a deixa com mais dúvidas. Corte. Thaís novamente se torna o espelho do espectador que vai mostrando a degradação física da personagem. Corte. Em uma área afastada e arborizada do colégio, Thaís se desfaz das pastilhas e enfrenta seu alter ego. Ambos se aproximam, deitam na grama e ela questiona o fato de estar limpa, mas a alucinação, seu alter ego, ainda está presente, porém ao seu lado. Todo o roteiro é a criação deles. Né? O trabalho meu ali como professor foi discutir com eles a linguagem, dar exemplos, dar referências. Cláudio, você pode voltar um pouquinho no anterior? Então, algumas percepções e o que isso traz para a gente. Primeiro, dois grupos de mulheres. A escolha pelo corpo, ela sempre foi mais presente. Os vídeos dos grupos de meninos, né, e os adolescentes tendem a se dividir aí mais por gênero, ele trabalhava muito o corpo como sujeito de violência. Né? Então, era o sequestro, era a briga, quer dizer, os filmes masculinos desse universo trabalhavam muito a violência, enquanto das mulheres trabalhava muito a questão do corpo e das escolhas feitas em relação ao próprio corpo. Nos dois vídeos, a ausência de espaços públicos coletivos, então todas as cenas ou se passavam na escola em que eles estudavam, ou na casa deles, ou no condomínio, ou qualquer coisa assim, e sempre o privado prevalece sobre o coletivo. Quer dizer, mesmo na escola estadual, a conquista do sonho, do desejo dela, a escolha dela pelos estudos, é privada, é totalmente individual. O estudo dela, o acompanhamento dela e a vitória pelo diploma é individual. Em nenhum momento aparece a construção coletiva do conhecimento. Pode virar o próximo, Cláudio? E aí, como é que esse espaço da escola ele é visto por esse adolescente? É lá que eles se encontram. Mas, em nenhum momento, é na escola que se dão as experimentações. Né? Nos dois vídeos, a experimentação ela foi feita fora. Ela foi feita em momentos de festa. Tá? Ou num transe
coletivo, como foi no filme ali da escola particular. Então, cada um na sua, na festa, tendo o seu barato, mas todo mundo junto. Ou na outra, em que elas se encontravam, mas a experimentação era individual, cada um no seu universo. E o espaço privado era o espaço do conflito pessoal, em todos, né? Então, quando aparecia um conflito pessoal, ele se dava dentro de casa. Você pode passar o próximo, Cláudio? E aí, o que isso traz para a gente pensar? Isso aqui é um trecho do artigo e as duas referências que eu pensei. Primeiro, Paulo Freire, quando ele vai falar do pensar ingênuo. Então, ele diz, para o pensar ingênuo, o importante é a acomodação a esse normalizado, que é o que a gente vinha discutindo sobre currículo. E ele vai dizer, para o crítico, a transformação permanente da realidade para a permanente humanização dos homens. Para o pensar crítico, diria Pierre Furter, a meta não será mais eliminar os riscos da temporalidade, agarrando-se ao espaço garantido, mas temporalizar o espaço. Por conta do tempo, tem aqui o trecho, mas eu vou pegar esse gancho para vir para Doreen Massey. E aí vem uma referência muito do professor Venceslau Oliveira, que trabalha exatamente o cinema como expressão pessoal, quer dizer, o conflito de trajetórias em que a escola se encontra. E o que a Doreen Massey ela vai falar? O espacial é político, o que depois de muitos anos e do muito que já foi escrito a respeito, pode ser tido como dado, mas que, sobretudo, pensar no espacial de um modo específico pode perturbar a maneira em que certas questões políticas são formuladas. Então, qual que é a ideia? Pensar o cinema como linguagem e não como produto permite com que a gente faça esse diálogo que o Paulo Freire propõe. E aí, dentro da geografia, o quê? Como é que eu penso o espaço? Por que sempre, numa cidade como São Paulo, seja ali no limite da área central, no Tatuapé, ou da Zona Sul, mas por que no ambiente de classe média o privado prevalece sobre o coletivo? O conflito dessas pessoas ou desses jovens pelo encontro, a necessidade do encontro, que outras experiências ou que a cidade pode fornecer para uma outra narrativa que não essa que foi formulada. Então, pensar o cinema como linguagem obriga os alunos a espacializar o que eles sentem, como é que eles vivem a cidade. E aí é o que ela diz, ó, pode contribuir, já em curso mais profundamente, pode ser um elemento essencial na estrutura imaginativa que permite, em primeiro lugar, uma abertura para a genuína esfera do político. Né? Então, o cinema, ele funcionaria, o aluno produzindo cinema, ele funciona como um espelho para que ele se repense no espaço em que ele está. E a escola, ela se torna o quê? Ela se torna um encontro de trajetórias que estão desconectadas e que são obrigadas, é vertical, a se conectar. Você pode passar o próximo, Cláudio? E aí, é exatamente essa ideia e o que a gente propõe, ou seja, o cinema como linguagem, para quê? Para uma expressão da expressão espacial do educando. E o papel do educador qual que é? É o de mediador, é de ler essa expressão e, a partir dela, desse pensar ingênuo, primeiro que surge, problematizar, teorizar e buscar uma compreensão complexa, mais complexa do mundo para esses jovens.